pessoas escolhidas por Deus para viver aqui neste mundo como sacerdotes, para servir a Deus e também para servir as pessoas. Mas para sermos esse tipo de sacerdotes, nós precisamos ter uma conduta exemplar, uma conduta admirável no ponto de vista de Deus. Isso é, precisamos ter uma conduta bíblica. Deus deseja que a nossa vida demonstre para as pessoas ao nosso redor os valores de Deus, os princípios de Deus. É para isso que nós vivemos. Por isso que nós estamos estudando esse texto de 1 Timóteo, que nós temos instruções importantes. Nos revela de maneira resumida o que Deus realmente valoriza. E, consequentemente, aquilo que nós também devemos valorizar. Os 3 sim de Deus significa que Deus valoriza atitudes, comportamento que demonstram modéstia. Isso é, que revela uma santidade de Deus. Deus também valoriza atitudes que demonstram reverência. O que é isso? Consideração para com as pessoas ao nosso redor. A nossa conduta deve demonstrar respeito, no sentido de não cometer um ato de desonra, que desonra a pessoa, que desonra o ambiente em que nós estamos, sempre de modo bíblico. Isso que significa reverência. Deus valoriza atitudes que demonstram moderação. Nós vivemos aqui neste mundo para enfrentarmos as dificuldades, demonstrando equilíbrio mental e emocional. É isso que significa moderação, autocontrole, sobriedade, capacidade de avaliar cada circunstância à luz da palavra de Deus, determinar o que é certo, o que é errado e optar por aquilo que é certo, biblicamente falando. É isso que Deus valoriza. E com isso nós temos esse princípio bíblico. Todas as ações dos sacerdotes de Deus devem manifestar as virtudes de Deus. Em outras palavras, devem demonstrar o sentimento, e todas as qualidades do nosso Deus. Essa palavra virtude significa excelência moral. 1 Pedro nós já temos quase decor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar ou para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porém, temos os 3 nãos de Deus. Não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras. Nós já vimos que não é uma proibição para se apresentar de boa aparência. Pelo contrário, Deus deseja que sejamos pessoas de boa aparência, bem apresentado. Então, não é uma proibição em relação a isso. Porém, na semana passada, a gente começou a ver, é uma proibição ao pecado do orgulho e ostentação. Narcisismo e outras coisas. É uma proibição para isso. Isaías nos mostra que Israel também foi condenado e punido por causa desse tipo de pecado. Também é uma proibição aos pecados sensuais ou sexuais. É uma proibição à pornografia, entre eles a defraudação sexual, que é nos apresentar de forma que atraia as pessoas, faz com que as pessoas tenham uma atração pelo corpo, pelo nosso corpo. Então, é despertar desejos pecaminosos em outras pessoas. E eu vou ler de novo Jeremias capítulo 5, importante para ficar inculcado. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, Deus falando para o seu povo, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. E a nossa sociedade resume bem isso, em todos os aspectos. Filmes, maneira das pessoas se vestirem, maneira das pessoas se comportarem. Também é uma proibição
ao pecado do mau uso do dinheiro. É muito importante que nós saibamos que Deus não nos deu dinheiro somente para gastarmos conosco. Isso é egoísmo, não é? Deus ensina na sua palavra que a gente deve trabalhar para se sustentar, mas também para ajudar os necessitados. E o povo de Israel negligenciou. O povo de Israel se tornou insensível em relação àquilo que eles estavam vendo ao seu redor, as necessidades das pessoas. Jeremias 5, 28 e 29, engordam, tornam-se nécios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu essas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? E talvez nós possamos e talvez devamos olhar para a Covid como um tipo de ação de Deus em relação às nações. Porque o mundo hoje, né, gira em torno desse tipo de que eu chamo de capitalismo selvagem, que a pessoa só quer ganhar dinheiro e gastar para si. E às vezes nós, né, podemos correr o risco de estar agindo da mesma forma. E nós começamos a tratar sobre o quarto pecado de Israel, que na verdade não é o quarto pecado, não é? É o motivo pelo qual eles cometeram todos esses outros pecados. Deus está punindo o seu povo por causa da falta de discernimento espiritual. Ouçam isso vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas esse povo tem coração obstinado e rebelde, eles se afastaram e foram embora. Deus falou sobre a criação, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu me revelei para esse povo de maneira clara através da Bíblia, mas eles não estão nem aí para mim, eles não me temem. Um dos efeitos da falta de discernimento é levar a pessoa a concluir que determinada instrução de Deus é subjetiva. E quando nós pegamos um texto bíblico e nós o taxamos como subjetivo, por detrás disso pode estar a decisão de continuar vivendo do seu jeito, conforme a sua própria sabedoria e possível insensatez. Vamos falar um pouquinho de língua portuguesa? Eu gosto de usar as mensagens também para mostrar como é que vocês devem fazer o devocional de vocês e como vocês devem estudar a Bíblia sozinho. Eu fui no dicionário procurar essa definição de subjetivo. Então nós temos várias definições aí. Esse primeiro dicionário de Oxford diz: julgamento que pertence ao sujeito pensante e a seu íntimo, pertinente ou característico de um indivíduo, individual, pessoal, particular, que é apropriado somente a um indivíduo e que só a ele interessa ou pertence, que se pode referir ao próprio eu, relativo a vontades, a desejos, comportamentos individuais, egocêntrico. Será que diante dessas definições nós podemos concluir ou podemos achar que é possível que algum ensino de Deus, eu tenho o direito agora no meu íntimo de decidir se ele é bom, se ele é ruim, se é correto, se é incorreto, se vai satisfazer os meus desejos ou não? Toda vez que a gente acha que algo da palavra de Deus é subjetivo, é isso que nós estamos afirmando. Num outro site muito interessante,
ainda falando sobre aquilo que é subjetivo. O que pertence ao domínio da sua consciência. Então, a sua consciência agora é que vai determinar. É algo que está baseado na sua interpretação individual, mas pode não ser válido para outros. Na filosofia, veja como isso vem entrando através dos séculos e a gente acaba, entre aspas, adotando esse tipo de pensamento. O conceito filosófico de subjetividade foi especialmente trabalhado pelo filósofo alemão Immanuel Kant, numa tentativa de superação da compreensão da dualidade entre os conceitos de subjetividade e objetividade. Isso é, ele queria determinar o que pode ser subjetivo e o que é objetivo. Para ele, a palavra objetivo indica o conhecimento científico, que deve ser justificável independente do capricho pessoal. Uma justificação só seria objetiva se puder ser submetida a uma prova e, consequentemente, compreendida por todos. O sentido de subjetividade é usado para expressar os sentimentos e convicção. Isso significa que, se não há unanimidade, então se acaba com aquilo que é objetivo. Continuando ainda, tá bom? A subjetividade, está aqui, é caracterizado como algo que varia de acordo com o julgamento de cada pessoa. A subjetividade é que decretou morte para a verdade absoluta. Varia. E não é isso que quando a gente pega a palavra de Deus, por exemplo, né, esses nãos, se você não encontrar um meio de dizer, assim diz o Senhor, você tem um problema. Por isso que nós temos que ver a palavra de Deus como um todo. Não é? Como é que você vai determinar o que está muito curto ou o que está muito comprido? Como é que você vai fazer isso? A palavra de Deus nos dá todas as dicas. Quando a gente coloca isso na subjetividade, significa que você está querendo continuar vivendo do seu jeito. Tome cuidado com isso. Diz assim, constituindo num tema que cada indivíduo pode interpretar da sua maneira, que é subjetivo. O que significa ser subjetivo ou achar que algo é subjetivo em relação à palavra de Deus? Significa que agora a própria pessoa agora é o seu Deus. É a própria pessoa que é Senhor para determinar o que é certo e o que é errado. Isso significa subjetivo. Não é mais Deus que vai determinar para você. A subjetividade, se fosse, vamos dizer assim, algo aceitável, quando Adão e Eva chegaram com aquela roupa que eles estavam, Deus ia deixar, não, está tudo certo. Mas por que Deus fez questão de apresentar aquela roupa? E por que na palavra de Deus foi escolhido um termo, né, que mostra que vem daqui e desce para baixo? São perguntas importantes. Continua ainda, né, esse significado de subjetividade. Subjetividade é algo que muda de acordo com cada pessoa. Como gosto pessoal, por exemplo, cada um possui o seu, portanto é algo subjetivo. Então, quando alguém diz que a palavra de Deus é subjetiva, é uma maneira o quê? De descartar prestação de contas para Deus e prestação de conta uns para com os outros. Por isso que fere princípio bíblico. Quando você diz a subjetividade, você está dizendo, você não tem nada, isso aqui é um problema meu. Não adianta você me falar absolutamente nada. O tema subjetividade, gente, não fui eu que escrevi isso aqui, está em dicionários. O tema subjetividade varia de acordo com os sentimentos e hábitos de cada um. Significa o quê? Quando a gente diz que a palavra de Deus é subjetiva, nós estamos dizendo que Deus agora, ele deixou de ser imutável. Não há mais princípios que se aplicam a toda a época, a toda a cultura, para todo tipo de pessoa. É uma reação e
opinião individual. Subjetividade dá a Deus, ignora a ordem de Deus sobre a unidade que deve existir, por exemplo, dentro da igreja. E quando a gente fala de unidade, nós não estamos falando do nosso encontro aqui dentro. Unidade significa o nosso comportamento, o nosso pensamento aqui e lá fora. Não é? Diz que quando algo é subjetivo, significa que não é passível de discussão, uma vez que cada um atribui um determinado valor para uma coisa específica. Isso é, cada um faz aquilo que achar melhor. Então, amados, cuidado quando a gente afirma que a palavra de Deus é subjetiva. Quando essa ideia vier, você tem que fazer algo para eliminar ela da sua vida, e algo bíblico que eu vou apresentar mais para frente. Subjetividade significa que estamos dando o direito antibíblico para cada pessoa viver como acha melhor. Por isso que a gente tem afirmações como Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Por isso que nós temos alertas como Eclesiastes. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Que legal, né? Até aqui está, beleza. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que de todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Deus vai julgar de forma objetiva, conforme o que está escrito na Constituição de Deus, na lei de Deus, que é a Bíblia. Você pode achar que é subjetivo. Deus vai dizer, a minha lei é essa, vou julgar. Afirmar que um determinado assunto que está na Bíblia é subjetivo é uma heresia. Pois é o mesmo que afirmar que Deus é mutável, que Deus é indeciso, que Deus é inconsistente, incoerente e outros negativos mais. É uma heresia e, consequentemente, estamos afirmando que Deus não tem poder, que Deus não tem sabedoria para nos ensinar como viver, e assim cada pessoa tem liberdade de acreditar naquilo que prefere, inclusive acreditar que é mais sábio do que Deus, por isso ele pode decidir o que é melhor para si mesmo. E é impressionante, né? Como em algumas áreas a gente acredita que nós somos assim. Né? Mas a gente diz que a palavra de Deus é autoridade. A palavra de Deus, ela nos ensina tudo o que nós precisamos. Se ela ensina tudo, então é tudo. Então não é subjetivo. O que está na palavra de Deus não é subjetivo. Até esse conceito, né, de liberdade cristã, nós já aprendemos aqui com o Maurício, que essa liberdade cristã ainda ela é norteada e delimitada pelo amor cristão. Não é uma liberdade para você fazer o que você quer. Não é? Então, quando a gente lê, por exemplo, os detalhes sobre a construção do templo, sobre a vestimenta do sumo sacerdote, você pode afirmar que Deus é subjetivo? Cada detalhe. Pode afirmar, então, que algum assunto que Deus traz na sua palavra possa ser subjetivo? Quando a gente diz que algo é subjetivo em relação à palavra de Deus, nós estamos dizendo que a palavra de Deus deixou de ser verdade absoluta. Agora, nós podemos afirmar ou podemos pensar, será que a interpretação está correta? Aí é diferente. Por quê? Porque quando você faz a pergunta, será que a interpretação está correta? Você vai buscar então a interpretação correta. E depois de buscar a interpretação correta, você tem que dizer, bom, agora como é que eu pratico isso? Porque é objetivo, não é subjetivo.
Subjetividade é uma palavra que a gente aceita, né? Por exemplo, é fácil a gente chegar e falar, bom, isso é subjetivo, às vezes até em relação à palavra de Deus. Mas você sabia que subjetivismo é sinônimo de relativismo? E a gente, em relação à palavra relativo, a gente já tem um pouco mais de cuidado, não é verdade? Então é interessante, né? Eu fui continuando buscar definições, e aí eu vi a seguinte definição na questão de relativismo. Relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. Então, relativismo é tornar agora algo que você conhece como sendo subjetivo. Então, relativismo é sinônimo de subjetivismo. O ato de relativizar é levar em consideração questões cognitivas, isso é que a gente consegue raciocinar, morais e culturais, sobre o que se considera verdade. Ou seja, o meio que se vive é determinante para construir essas concepções. O relativismo veio para derrubar a Bíblia, para derrubar verdades absolutas, para deixar com que a sociedade determine para ela mesma o que é melhor. Cuidado, é tentar matar Deus, né? Porque ninguém vai matar Deus, não é? Vou continuar. A relativização é a desconstrução de verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro. Aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existam outros tipos de verdade, de perspectivas para as mesmas coisas, e que não há necessariamente um certo e um errado. Então, gente, quando a gente falar, né, que qualquer passagem da palavra de Deus é subjetiva, é uma maneira de você dizer, olha, aqui não tem certo e não tem errado. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com os nossos termos. O povo de Israel considerou a palavra de Deus subjetiva ou relativa, por isso se desviou. E como foi esse desvio? Ele se deixou contaminar pelas nações ao seu redor. Deus já sabia disso. Por isso que em Deuteronômio 18, 9, Deus dá um alerta, dá uma ordem para o povo. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. E é por isso que nós temos esses 3 nãos no Novo Testamento. Mas o povo de Israel fez o contrário. Ele se deixou influenciar pelos costumes pecaminosos das nações. Segundo a Reis diz, tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tirara do Egito, sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram cultos a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, seu Deus. Desde torres de sentinela até cidades fortificadas, eles mesmos construíram altares idólatras em todas as suas cidades. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer outra pessoa para lhe servir como sacerdotes nos altares idólatras. É interessante essa parte. Não é? Aceita o Senhor, mas aceita conselho de descrente e adota conselho de descrente para a sua vida. E às vezes vai até perguntar o que descrente acha sobre alguma coisa que você tem dúvida. Continua, adoravam ao Senhor, mas também prestavam culto aos próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. É isso que significa
por exemplo, achar algo da palavra de Deus relativa ou achar algo da palavra de Deus subjetivo. E esse perigo nós também corremos. Por isso que Jesus afirmou em João 17, 14 a 18, dê-lhes a tua palavra, para nos nortear, acabar com o subjetivismo e relativismo. E o mundo os odiou, porque o mundo é relativista e subjetivismo. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Entende? A mesma coisa que Israel foi deixado lá, e ele, no meio ainda daquelas nações, eles não podiam imitar. Nós também estamos aqui no meio dos descrentes. Mas nós não podemos ser contaminados por eles. Nós somos sacerdotes para que nós os influenciemos. Mas o que tem acontecido hoje é o contrário. E lembra, quando Deus usa a vestimenta, é porque a vestimenta demonstra o coração. A vestimenta é usada para a gente se lembrar, né, quando a gente tirar a roupa, né, e colocar a roupa, lembrar que nós somos pecadores, que nós precisamos levar em consideração os princípios de Deus, na maneira de comportar, de falar, agir e também na maneira de vestir. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Livra eles dessa questão da subjetividade, da relatividade, porque a palavra de Deus é a verdade e ela vai nos santificar, ela é que vai fazer com que a gente seja completamente diferente à sociedade naquilo que é pecaminoso. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Mas com a palavra, Deus deseja que vivamos nesse mundo para exercer uma influência positiva, não o contrário. O desvio do padrão de Deus vai acontecendo aos poucos, bem pouquinho. Quando a gente começa a relativizar a palavra de Deus, quando a gente começa a adaptar a nossa lógica, conceitos seculares, quando a gente começa a colocar os nossos desejos. Cuidado quando os nossos desejos são parecidos com os desejos dos descrentes. Cuidado. Eu não estou dizendo que todos os desejos deles são pecaminosos, mas eu estou dizendo cuidado. Nós perdemos o discernimento espiritual, tornando a palavra de Deus subjetiva ou relativa, quando seguimos a lógica, isso é aquilo que faz sentido para nós, a lógica do próprio coração. E aí a gente precisa lembrar que o nosso coração, ele ainda é enganoso. Quando ele era descrente, nosso coração, ele era desesperadamente corrupto. O que significa um coração desesperadamente corrupto? É um coração cheio de desejos pecaminosos. Quando nós fomos convertidos pelo Senhor, Deus começou a trabalhar no nosso coração. Deus nos deu o Espírito Santo, para que a gente possa ver no nosso coração quais são esses desejos pecaminosos e lutar contra eles. Mas eles ainda estão aqui dentro. Então temos que tomar cuidado com a nossa lógica, com aquilo que não faz sentido para nós. Não faz sentido? Então exagera na obediência. Pronto, você resolve o problema. Se é que existe exagero na obediência, né? Por isso tudo, por ainda termos um coração ainda enganoso, que a gente precisa das instruções de Deus, para se livrar desse subjetivismo, desse relativismo cultural, moral e religioso. É importante que nós saibamos que Deus exige de nós obediência pela fé. E o que é fé? É a certeza das excelentes intenções de Deus, quando Ele dá uma ordem para nós. E a pergunta é, como manter o nosso discernimento espiritual?
e, consequentemente, evitar o relativismo, o subjetivismo em relação à palavra de Deus. Como? Muitas maneiras. E aqui eu só vou citar 2 promessas e 2 responsabilidades bíblicas que vão nos ajudar a eliminar esse conceito, de relativismo ou subjetivismo em relação à palavra de Deus. Primeira promessa, sabedoria de Deus. Deus prometeu dar sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Se você recebe uma informação da Bíblia e logo vem a ideia de que algo que está sendo ensinado é subjetivo ou não é bem assim, você tem todo o direito de pensar assim. Você só não tem o direito de se manter assim. Você vai para a palavra de Deus, pede para Deus sabedoria. Alguém falou algo diferente do que você acredita ou do que você pensa. É arrogância você já determinar que aquela pessoa está errado, mesmo que seja a mula de Balaão. Entende? Uma pessoa humilde vai dizer, bom, será? No mínimo isso. Não importa quem tenha falado. Será? E aí você vai buscar em Deus sabedoria. E Deus diz que dá livremente de boa vontade. Peça com fé, não duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado. Isso é, vai voltar para o subjetivismo. Se você não estiver pedindo com fé, confiança de que Deus tem a resposta na sua palavra, e você vai ter que estudar. Segunda promessa, iluminação do Espírito Santo. Eu sei que não é novidade. A pergunta é se a gente está fazendo isso em cada dúvida que você tem. Talvez em cada pregação, em cada ensino de alguém. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará o meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Todas as coisas já estão nas Escrituras. A gente precisa do Espírito Santo. A aplicação da palavra de Deus é considerada subjetiva quando deixamos de cumprir a nossa responsabilidade em relação às promessas que Deus prometeu nos dar, que garantem discernimento espiritual. Ele prometeu iluminação do Espírito Santo, ele prometeu sabedoria. Só que você tem que se debruçar na Bíblia. Não pode ser preguiçoso em relação a isso. Você tem que fazer com a Bíblia com a mesma coisa que você faz, ou o mesmo zelo que você tem por aquelas coisas que você gosta, ou aquilo que produz alguma coisa que você quer muito. É impressionante como na vida profissional eu vejo cristãos se dedicando, continuando a estudar, e não tem tempo para a Bíblia. Não dá. E quando uma pessoa dessa fala sobre subjetivismo, dá vontade de, bom, deixa para lá. Entregar para Deus, que é melhor, porque eu sou muito pecador. Primeira responsabilidade está aí. A nossa responsabilidade para manter o discernimento espiritual diante das promessas de Deus é consagrar tempo razoável e diário para obter sabedoria e discernimento. Devocional diário. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas do alto. Gente, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas, não é ficar olhando para o céu, não. Olhando para as nuvens, ver que tipo de figura as nuvens mostram. Isso não é buscar as coisas do alto, não, gente. Buscar a coisa do alto frita um pouco o nosso cérebro, que é preguiçoso. A gente quer tudo mastigado. Entende? Tempo com Deus e com a palavra de Deus. Isso é buscar e pensar nas coisas do alto. De novo, devocional diário, estudando, meditando sobre o assunto que você tem dúvida, ou se você não tem dúvida, mas alguém falou que você está errado, você tem que ir lá estudar.
Você tem que voltar para aquela pessoa que diz que está errado, é o seguinte, ó, eu encontrei esses textos bíblicos. Podemos conversar a respeito disso? Porque se você não tem isso, então você não está fazendo a sua parte. A palavra de Deus tem todas as respostas sobre todos os assuntos da nossa vida. Aprendemos isso com o pastor Bill. Use o tempo do devocional diário, orando, estudando, meditando no que está sendo ensinado, tirando as dúvidas e também buscando textos bíblicos para obter convicção bíblica sobre o que você caracterizou como subjetivo ou com aquilo que você discorda que está sendo ensinado. Vou repetir, a palavra de Deus passa a ser subjetiva quando deixamos de cumprir a nossa responsabilidade em relação aos recursos que Deus nos deu para vivermos na verdade. Segunda responsabilidade, discipulado bíblico. Buscar conselhos, se deixar aconselhar, se envolver na vida dos outros, se submeter aos pastores e aos seus conselheiros, quando você não consegue provar que o ensino é errado, que o ensino é pecaminoso, mesmo que você continue discordando. Você não consegue provar? Obedece. Eu pergunto, por que não, se você não consegue provar? Habite ricamente a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Não é na sua sabedoria, é em toda a sabedoria. Toda a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículos de 18 a 21. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, é um imperativo aqui, uma ordem, falando uma outra ordem, entre si, salmos, hinos, cantos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 21 faz parte do pacote. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Por que a gente tem esse tipo de ordem? A gente é muito independente. Hebreus 13, 17, obedeçam os seus líderes, pastores. Se vocês, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês desconfiam do nosso ensino a ponto de não nos obedecer, vocês já tinham que ter mandado eu e o Maurício embora. Como é que pode? Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque vocês estão dizendo, olha, a gente não confia no que você está dizendo. Agora, não significa que vocês não podem debater, não significa, mas estou dizendo o seguinte, chegou num ponto, por que tem esse texto na Bíblia? Está aqui na Bíblia, não fui eu que escrevi. Nem escolhi ser pastor por livre e espontânea vontade, Deus é testemunha disso. Ele me arrastou para isso, minha família sabe disso. E às vezes eu sinto vontade de largar, estou sendo honesto, mas não posso. Deus não deixa, a hora que vem a vontade, já toma uma cajadada de Deus rapidinho. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não será proveitoso para vocês. Entende? Pastor também desanima. Pastor tem vontade de falar algumas coisas, não fala. O pessoal vai se escandalizar. E aí, quem sofre prejuízo é vocês. E a gente vai sofrer também na mão de Deus, por ter sido covarde, coisa assim. Irmãos, não há maturação de caráter à semelhança de Cristo, sem envolvimento e submissão mútua à palavra de Deus. Não há. Se tem área ainda que você diz, olha, essa aqui ó, ninguém se mete na minha vida, você tem um problemão. Você pode estar até crescendo, mas sabe o que é crescer com o freio de mão puxado? Quem dirige já sabe o que é isso, né? Entende? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo.
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Debata biblicamente com outros irmãos, não tem nada de errado nisso. Aquilo que você acha que não está sendo, debata, está tudo certo, não tem problema. Entende? Pode debater. Mas você precisa, depois do debate, aprender a se submeter com contentamento, mesmo que discorde. Não conseguiu provar? Tem que se submeter. A área cinzas de liberdade cristã, tá bom, eu posso aceitar isso. É nessas áreas que a gente tem que aprender a se submeter. Naquilo que é mais claro na Bíblia é fácil. Não matarás é fácil. É nessas áreas cinzas de liberdade cristã é que a submissão aparece, ou tem que aparecer. Naquilo que é indiscutível. Entende? Sei que eu passei um pouquinho. Acho que ele quer que eu continue nesse ponto. Eu posso pregar mais meia hora aqui, hein? Obrigado. Aplicação. Quando você estiver sendo tentado a pensar sobre qualquer assunto tratado na Bíblia como sendo subjetivo ou relativo, leve esse assunto para o seu devocional diário. Gente, de novo, eu sempre falo isso. Não tenho nada contra devocional pronto, até mando alguns todo dia para vocês um. Aquilo lá não é devocional. Aquilo lá são verdades para nos lembrar. Cuidado, né? Eu gosto de ler livros. No Grupo Céu nós estamos estudando um livro que vem pronto e a gente discute, tá bom? Não tenho nada contra isso. Mas para mim, o devocional diário tem que ser na área em que você está lutando. Esse é devocional diário. É aquilo que você está, né, buscando, né, uma resposta para a sua vida. Ou buscando mais convicção. Leve esse assunto para o seu devocional diário. Estude todos os textos bíblicos que tratam sobre o assunto. Pega uma chave bíblica lá. Não é? E depois envolva outros irmãos em Cristo. Envolva. Olha, não estou entendendo. O que você acha? Você ouve uma pregação e você concorda, pergunta, eu estou do jeito que foi pregado? Preste contas. Pede para alguém, né, te ajudar nisso. E se persistir a subjetividade, se submeta ao pastor. Tem que ser assim. Desculpa, mas se submeta. Pois é bíblico. Se você agir desse jeito, se eu agir desse jeito, nós não vamos cair no pecado da falta de discernimento espiritual. Não vamos. É impossível. O resumo está aí. Até a hora que eu for lá, descer e tirar, vocês podem ler. Que Deus possa